Voltamos com o programa Contraponto, hoje entrevistando o Guiti. Guiti, você deixou em aberto aí a resposta da questão e sinalizou uma coisinha bastante importante. Você falou que existem peritos de diversas... não sei se eu estou colocando certo, se não tiver você me corrige. Existem peritos de diversas áreas, é isso? Quer dizer, não existe o perito só contábil. Você falou engenheiro também. Engenheiro pode ser um perito num determinado caso, uma especificação que o juiz determine, solicite? Com certeza. O engenheiro poderá ser requerido fazer uma perícia, por exemplo, sobre o defeito num viaduto, numa ponte, numa construção de uma casa. Um prédio, por exemplo, caiu, uma estrutura, o custo de um levantamento de um muro. E as funções, elas podem, quer dizer, o juiz pode nomear um perito contábil e um engenheiro para dar um outro laudo. Quer dizer, vocês podem trabalhar em conjunto, é isso? Pode trabalhar em conjunto, mas cada um dentro da sua área. O engenheiro dizendo sobre a parte de engenharia e o contador a parte contábil. Guiti, nós deixamos para o último bloco, mas eu acho que é importante especificar exatamente o que faz um perito contábil. Nós falamos sobre a profissão, mas eu queria um detalhamento do dia a dia. Você é solicitado por um juiz para emitir um laudo. Como é o dia a dia? O que você faz? Você procura que tipo de documentos? Esses documentos você já me disse que chegam às suas mãos pelo fórum. Como é o dia a dia do perito contábil? Tem que correr atrás do processo. Então, o que ele tem que fazer? Nomeado nos autos, ele recebe uma notificação. Essa notificação hoje pode ser por telefone, por e-mail ou formalmente, como era no passado, através do AR, do correio. Logo, ele deve comparecer ao fórum e verificar se ele mesmo que foi nomeado, se os honorários estão arbitrados, e quanto é esse valor, e determinar quanto ele deverá receber. Determinado isso, ele sai a campo. Esse trabalho realizado no campo, fora do seu escritório, fora do fórum, é conhecido como diligência. Então, ele irá verificar quando ele vai iniciar a diligência. De acordo com o que prescreve o Código de Processo Civil, quando ele iniciar as diligências, se houver o perito assistente, ele deve comunicá-lo, sob a pena de anular o trabalho. Depois ele procura, isso vai depender de processo por processo. Então vamos supor, o inventário, a busca é de uma forma, de alguns documentos. Se por exemplo, uma falência, nós temos que buscar outros documentos. Numa falência, por exemplo, qual é a documentação que vocês têm que verificar? Não sei se é a palavra usual, mas o que vocês têm que analisar, por exemplo? Primeiro, verificar se a falência foi provocada, fraudulenta, ou se a falência foi ocasional, foi acidental. Né? O que você pega? O balanço da empresa? O balanço da empresa, os livros fiscais. E verificar se os lançamentos feitos são confiáveis. Bom, primeiro precisa verificar se existe a contabilidade, se eles estão disponíveis. Você tem livre acesso na empresa? Livre acesso. Se nos casos, em que o acesso for dificultado, nós devemos recorrer ao juiz. E daí ele determina o levantamento, a concessão dos dados, é isso? Normalmente, quando o acesso ao documento está difícil, o perito, eu sigo por esse caminho. Eu peço para que os documentos sejam depositados no fórum. Você vai à empresa? Com certeza. E daí, Guiti, você chega numa empresa, porque a turma deve te olhar de uma cara de não gostar, né? Um contador nomeado por um juiz numa empresa, o pessoal deve ficar muito irritado com isso. E daí? Como é essa ação do perito? Eu estou aproximadamente uns 25 anos fazendo isso, eu nunca tive esse problema. Por incrível cara que feia pareça. Para você é fome, né, Guiti? Não é bem assim. A gente chega com jeito, vê a situação que o cidadão está envolvido. E conversando, acho que não há por que ele me destratar.
Eu acho que uma questão também muito interessante é a gente diferenciar a perícia da auditoria. Há diferença entre essas questões? Quer dizer, quando você é nomeado por um juiz, você vai fazer a perícia ou você também faz uma auditoria? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Embora semelhantes, nota-se a diferença na forma de você examinar os documentos. A auditoria, ele tem como técnica verificar os documentos por amostragem e produzir um documento que chama-se parecer da auditoria, é um relatório. Enquanto que a perícia, nós não podemos fazer por amostragem. Não é porque um está certo, então os outros 10 deverão estar certos, não é assim. Então, mesmo havendo, né, essa pressuposição, nós temos que examinar totalmente o documento. Para produzir o quê? Produzir uma peça chamada laudo contábil. Você tem prazo para isso? O juiz determina um prazo? Com certeza. Normalmente o prazo é de 30 dias, podendo ser solicitado pelo perito a prorrogação desse prazo. Independentemente se eu estou pensando numa empresa, independentemente se ele é uma pequena empresa ou uma grande empresa. Pode pedir. É um direito pedir. E o juiz é que vai avaliar a necessidade ou não. Ou seja, quando você vai produzir um laudo, você fica focado justamente só naquilo. Porque não tem como você... imagina que você tem um escritório e sendo um contador, o único contador do escritório, você não tem como fazer outras coisas, porque você vai estar focado só na produção daquele laudo. Eu acho que imagino ser muito complicado a produção de um laudo, né, Guite? Porque demanda um tempo. Demanda um tempo. Agora, você tem normalmente 30 dias para fazer isso. Então, você pode dividir. Hoje eu vou cuidar desse processo. Ou essa semana eu cuidarei desse processo. E nós temos administrando o tempo como qualquer outra atividade. Você pode ser requisitado para fazer vários laudos em 30 dias ou não? Pode. Até porque o juiz, nós podemos... Isso é permitido. É permitido. E você presta serviço a algumas varas que eu me referi no início, e são juízes diferentes. Então, quando o juiz do cartório A te nomeia, ele não está sabendo se você tem serviço ou não no B, não sei. Não é interligado, não. O sistema não é interligado. A esse ponto, não. E, Guite, eu acho que o mais importante, recebe para isso? Com certeza. Não dá para trabalhar de graça. Então, você tem algumas formas, né, de você receber. Tem processos que estão sobre a tutela da justiça gratuita. Não é porque o cidadão não pode pagar um perito que ele deixa de ter o perito. Então, nesses casos, o juiz consulta o perito se ele concorda em trabalhar sobre esse regime. Aí você tem que pesquisar. Tem uma figura que é a Defensoria Pública. Sim. Então, eu particularmente já me cadastrei na Defensoria Pública, uma vez que eu posso oferecer o meu trabalho. Agora, pagar para trabalhar não dá. Então, o perito tem, como qualquer outro, despesas. Sim. Aluguel do escritório, o estacionamento, os quilômetros rodados e outras despesas que você naturalmente terá quando em serviço na rua. Guite, eu quero agradecer muito a sua entrevista. O tempo nosso é muito curto. Eu acho que o tema a gente poderia explorar um pouco mais, mas eu acho que pela solicitação dos nossos, particularmente aqueles que nos mandam e-mail, acho que foi muito esclarecedora a entrevista. Você revelou pontos aí, eu tentei explorar um pouquinho de você, essas questões. Eu acho que a sua entrevista foi muito reveladora, você apontou pontos importantes aí da perícia contábil, e eu queria muito agradecer a sua participação no programa. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu nunca tive essa oportunidade até hoje, então me coloco à disposição em outras oportunidades. Eu agradeço você também de casa, lembrando que na próxima semana nós temos uma outra entrevista e espero que vocês estejam conosco. Um abraço e até a próxima.